onde o codificador, Allan Kardec, ele está tratando conosco dos médiuns psicógrafos, ou os médiuns que têm a faculdade de psicografia, dentro do capítulo 15, da segunda parte. E hoje nós vamos falar a partir do item 181. Neste capítulo 15, é bom que nós tenhamos em mente, Kardec está analisando a faculdade mediúnica de psicografia. Tá? Então, dentro da psicografia, ele vai classificar 5 tipos de faculdades, aos quais o médium tem ou possa vir a ter. Ele vai classificar como os médiuns mecânicos, médiuns intuitivos, médiuns semimecânicos, médiuns involuntários ou inspirados e médiuns de pressentimentos. Hoje, nós vamos falar dos médiuns semimecânicos. Então, eu vou ler para que nós possamos entender. Item 181, do Livro dos Médiuns, capítulo 15. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Bom, o que Kardec está trazendo para nós? Ele está explicando-nos agora a diferença entre os médiuns mecânicos, os médiuns voluntários, ou inspirados, ou intuitivos, e os médiuns semimecânicos. Qual é a diferenciação? O médium mecânico, como nós já estudamos, ele não vai participar mentalmente do processo da escrita, ao qual a entidade espiritual vai elaborar uma situação manipulando através do seu braço, das suas mãos, ele passa a escrever sem que ele saiba o que está escrevendo. E isso independe da sua vontade. Se a pessoa tem uma mediunidade ostensiva e essa mediunidade chega, ela vai sentir de forma irresistível um desejo incontrolável de escrever, aonde o espírito vai atuar no braço, antebraço, a mão, fazendo com que ele escreva. E ao escrever, ele não vai saber do que está escrevendo, conforme Kardec diz. No primeiro, que é o médium mecânico, o pensamento vem depois da escrita. Então, ele vai sentir aquela vontade, ele vai escrever sem saber o que está escrevendo, e depois ele vai ler e vai começar a pensar o que pode ter sido isso. Então, Kardec observou. Já no médium intuitivo, olha que coisa interessante. Ele vai sentir uma impulsão que é dada nas mãos ou na mão, seja ela qual for, a direita ou a esquerda, a qual ele escreve. Essa impulsão, ela vai ser dada não somente na mão, como também no antebraço, e ele passa a escrever, mas ele tem consciência daquilo que está escrevendo. É o chamado médium intuitivo, conforme Kardec vai dizer. No segundo, que é o médium intuitivo, o pensamento procede
à escrita. Então, como que significa isso? Vamos imaginar que a pessoa tem uma intuição qualquer para escrever algo. Vamos imaginar que nós estamos lá no cantinho de Jesus, dentro da sala mediúnica, é colocado um papel à sua frente, um lápis, e aí a pessoa fala com você, escreva qualquer coisa. Aí você diz assim, mas eu não sei o que eu escrevo. Aí a pessoa, não, escreve o que vier à sua cabeça. Aí você tem algo na sua cabeça e você passa a escrever. E quando você começa a escrever, muitas das vezes, se você é um médium ostensivo e que tem a psicografia, por intuição, o espírito vai influenciar naquilo que você vai escrever. Então, seu pensamento procede o ato da escrita. Muitas vezes, você pensa que é você que está escrevendo, mas é o espírito que está te influenciando e ditando aquilo que você vai escrever. E o médium semimecânico? Ele vai participar dessas duas naturezas. Ele vai sentir uma impulsão na mão, ele vai ter algo já no seu pensamento, e à medida que ele vai escrevendo, ele já vai saber aquilo do que se trata. E Allan Kardec vai dizer para nós que esse tipo de médium, ou de mediunidade, são as mais numerosas. Ele pôde observar isso, não somente à época, e hoje nós também podemos dizer que esse tipo de mediunidade, a semimecânica, é a mais comum e a que mais existe hoje dentro das casas espíritas, para aqueles que exercem a mediunidade por psicografia. Basicamente, são essas diferenciações, tá? O médium semimecânico, ele vai sentir uma impulsão na mão, ele já tem algo na sua mente, e ele então vai escrever, tendo consciência do que está escrevendo, mas ele está recebendo a influência direta de um amigo espiritual. Agora vejam bem, pode ser um amigo espiritual, como também não pode ser um amigo espiritual que queira ali exercer com ele algo para o bem. Bom, como é que nós vamos discernir isso? Lendo a mensagem. A partir do momento que ele escreve, deixa ele escrever. Quando ele acaba de escrever, o responsável pela reunião vai ler a mensagem e a responsabilidade dele é justamente de orientar, de instruir e de dizer que aquela mensagem é boa, procede de um bom espírito, porque traz conteúdo. E se a mensagem não for boa, ele precisa também orientar o médium para que ele possa identificar que aquela mensagem não procede de um bom espírito. E aí ele vai conversar com o médium. Que tipo de sensações que ele sentiu, se a sensação que ele teve foi uma sensação boa, uma sensação ruim. Então, é no diálogo, é na conversação que o dirigente, o esclarecedor e os médiuns vão se afinizar para que o exercício da mediunidade possa ser o mais harmônico possível. O objetivo das casas espíritas é esse: fazer com que o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico ocorra com equilíbrio, com serenidade. E aí muitos podem dizer assim, Delano, mas se vier um bando de espíritos levianos, zombeteiros, baderneiros, bom, se eles estão ali, é porque a espiritualidade da casa permitiu. As casas espíritas, elas têm uma proteção muito grande, desde que a casa espírita, ela tem um trabalho sério, um trabalho voltado realmente para o bem. E aí, ela terá essa proteção.
Então, os amigos espirituais permitem a entrada desses espíritos com o objetivo de promover justamente o aprendizado de nós encarnados. Porque dentro da mensagem que eles trarão, nós vamos fazer a avaliação. E dentro dessa avaliação, nós vamos começar a observar se esse tipo de comunicação ela vem sendo com frequência, de uma forma regular. E aí precisamos, então, avaliar justamente o grupo. O que está acontecendo? Por que o grupo está recebendo mensagens zombeteiras, levianas, que não condizem com a posição moral do ensinamento de Jesus e de Allan Kardec? É sinal de que algo não vai bem. Caso os médiuns, as reuniões e o processo da casa não esteja tão bem. É preciso fazer essa avaliação. Mas pode acontecer que uma reunião ou outra, de forma esporádica, chegam espíritos que vão ali realmente exercer uma influência negativa? Vão. Isso sempre vai acontecer. Nenhum de nós estamos isentos da influência negativa por parte de espíritos que querem nos prejudicar. Que queira prejudicar diretamente um médium, ou que queira prejudicar a reunião, ou que queira prejudicar a casa espírita como um todo. Nós não estamos isentos disso. Daí a necessidade que temos de promover os estudos e de avaliar o grupo e de dialogarmos. Aquilo que não foi bem, que não está bem, que nós tenhamos a humildade de reconhecer, de ouvir e de começar a refletir. O que nós podemos modificar? Kardec, ele serviu de um grande laboratório. Lembremos que a época de Allan Kardec, ele estava justamente num trabalho de preparação, de observação e de catalogação de todas as faculdades mediúnicas. Aqui, no caso, ele está apenas estudando conosco agora a por psicografia. Então, o médium que tem a psicografia, que exerce a psicografia, ele pode começar de forma mecânica. Vamos imaginar, uma pessoa chega na casa espírita pela primeira vez. E aí ela tem uma mediunidade ostensiva. E ali ela vai sendo trabalhada, educada, vai se desenvolvendo. A princípio, pode acontecer que ela vai sentir uma força irresistível, ela vai escrever sem dar conta que está escrevendo. Aí ela vai exercer uma psicografia mecânica. Com o decorrer do tempo, ela pode se tornar um médium psicógrafo semimecânico e intuitivo? Pode. Vai depender muito das características do médium e da sua faculdade mediúnica. Mas também pode acontecer que ele sempre exerça de forma mecânica? Poderá, perfeitamente. E pode acontecer que uma pessoa chegue à casa espírita e que ela vai sentir essa impulsão, um formigamento na mão para escrever, e ela tem uma intuição daquilo que quer escrever, e ela passa a escrever, e de repente ela escreve textos e mais textos, pode acontecer. Quando uma pessoa, olha que coisa interessante, quando uma pessoa ela começa a escrever algo que está na cabeça dela, ela dá o início, mas ela não consegue desenvolver rapidamente o pensamento para escrever de forma rápida. Então, quando ela inicia e começa a escrever rápido, e vai escrevendo, então nós observamos que não partiu aquele pensamento da escrita dela, partiu de uma influência. Basta fazer o teste. Você, na sua casa, você vai fazer uma redação.
Isso é muito comum, né? Na escola, quando os professores pediam a gente para fazer uma redação, a gente custava ter uma ideia para escrever, e aí, quando a gente começava a escrever, a gente parava e não vinha a ideia. Então, vamos pegar esse exemplo. E aí, agora, vamos pegar o exemplo na casa espírita, numa sala mediúnica, você com papel. Veio uma ideia de escrever sobre algo, você começa a escrever. E, de repente, você começa a deslanchar na escrita. É sinal de que é uma influência de um amigo espiritual que está ali ditando aquilo que você queira escrever. Então, para que nós possamos identificar, o Allan Kardec, justamente, ele dividiu e classificou os médiuns psicógrafos dessa forma. Os mecânicos, hoje, conforme o próprio Kardec diz, são mais raros. Os médiuns intuitivos, são muito comuns, os médiuns intuitivos, e os médiuns semimecânicos, que vão participar das duas classificações, da intuição e também da parte mecânica. Bom, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, não. Ficou? Alguém ficou com uma dúvida em relação a isso? Porque a gente vai partir por os médiuns inspirados ou involuntários. Sem então, ficou dúvida. tranquilo, não ficou? Muito bom, sem dúvida. Então, beleza. Você queria falar, João? Não, gostaria Então, de tá. colocar, Adela, nas experiências nossas de reunião, né? Sim. Eu tive a oportunidade de participar desse processo e aquilo, Delano, me trazia muita dúvida se eu estava realmente tentando uma escrita por mim ou pela vontade espiritual. Você entende? Então, No início, isso naquele é muito comum. naquele momento, às vezes, eu optava por não escrever, sabe, Benoni? O Delano, Sim. dada a minha insegurança em definir e distinguir o mentor que estava comigo, você entendeu? Isso com o Entendi, tempo... perfeitamente. Isso é muito comum. Mas aí eu passei mais a exercer a atividade do médio de psicofronia, porque aí eu teria mais facilidade, sabe, Delano? Porque é muito importante para nós, em reunião de desobsessão, principalmente, que a gente, é igual você disse, a gente é uma responsabilidade muito grande daquilo que está saindo da nossa boca, não é mesmo? Então, Com certeza. né, eu sempre, junto com os nossos irmãos aí, Nestor e outros mais que vocês conhecem, a gente sempre estudava isso, a Neide, né, a Cida, e a gente fazia uma reflexão muito grande sobre essas questões. Então, o que você colocou está muito bem colocado, é isso mesmo. Eu entendo que quem abraça o trabalho, ele tem que ter essa responsabilidade, não é mesmo? Muito obrigado, Sim, Delano. João. Nada. E a sua colocação foi muito oportuna, porque é muito comum a pessoa chegar na casa espírita e, pelo fato de alguém ter dito a ela que ela tem uma mediunidade, ela precisa desenvolver. Bom, qual é o primeiro passo? A pessoa não pode ter medo, porque, às vezes, muitos chegam com medo. Ah, será que eu vou ver espírito? Será que eu vou começar a ouvir espírito? Bom, primeiro passo, chegou na casa espírita, tem que ter uma recepção para que a pessoa possa ser acolhida, para que a pessoa possa compreender, entender o que vem a ser realmente o espiritismo, porque muitos irmãos chegam na casa espírita completamente sem saber o que é o espiritismo.
o objetivo do espiritismo. Por quê? Chega ali por uma questão de fenomenologia. E o objetivo da casa espírita é dar suporte à pessoa, caso ela tenha uma mediunidade ostensiva, direcionando essa pessoa da melhor forma possível. Então, aí a pessoa começa a ir à casa espírita, frequentar as reuniões de estudo, tomar o passe, e aí ela vai frequentar uma reunião de educação mediúnica. Nessa reunião de educação mediúnica, a nossa casa, graças a Deus, sempre teve. Ela acontece às quartas-feiras, e quem direciona ela é o nosso irmão Valdir. A pessoa vai sentir vontade. E ali, ela pode agir, como se diz, da forma espontânea, sem medo de errar, sem medo de achar que é ela ou é um espírito, porque ela está no processo de aprendizado. Então, vai ser comum, conforme você colocou. Será que sou eu que estou pensando? Será que sou eu que estou escrevendo? Será que é um espírito? E aí vai enchendo a pessoa de dúvidas, e ela precisa tirar essas dúvidas justamente com o dirigente da reunião. Ela não pode ter medo de falar, olha, eu estou tendo uma sensação assim, uma sensação assado, o que vem a ser isso? Eu estou sentindo um formigamento nas minhas mãos, no meu braço, eu estou sentindo uma leve tonteira, ou seja, o médio ostensivo, ele vai ter um sintoma, um sinal, que naquele momento o dirigente tem que estar atento. Se aquele sinal que ele apresenta está somente acontecendo no momento ali da reunião em que ele está participando, se esse sinal antecede a reunião, ou seja, no intervalo da sua casa para a casa espírita, do seu lar para a casa espírita, ou do trabalho para a casa espírita, ou se ele amanheceu com algum tipo de problema e que na reunião ele chegou daquela forma e sai da reunião, não sente mais nada. Então, essas coisas acontecem e é muito comum. E é justamente na casa espírita, dentro de uma reunião, com um dirigente responsável, com um grupo sério, é que, através do estudo e do diálogo, o médio ostensivo, ele começa a se equilibrar, a identificar que tipo de faculdade mediúnica tem, para que ele possa exercê-la da melhor forma possível. E inicia-se com a psicografia. Porque a psicografia é melhor você começar a identificar se o pensamento é seu, não é seu, e quando você começa a escrever, dentro daquele exemplo que eu dei, você começa a escrever rápido, sem parar, aí é um sinal de que há alguém, um espírito, que está ditando a mensagem. Agora, pode acontecer que a pessoa comece a escrever e pare. E aí ela vai pensar assim, mas eu não tenho mediunidade. Ou ela queira escrever algo e ela tem medo de colocar para fora. Então, o tempo, o exercício, a acolhida, o aconchego dela dentro da casa facilita para que ela desenvolva a faculdade, caso ela tenha. E aí pode dizer assim, e se fulano não tem nenhuma faculdade ostensiva? O que eu vou fazer numa reunião? Bom, dentro da casa espírita, não é só um médio ostensivo. Todos estão participando, todos são importantes para o funcionamento da casa espírita. E lembremos que todos nós somos médiuns, ostensivos ou não. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando dentro do entendimento, do estudo, especialmente das obras codificadas por Allan Kardec, nós vamos ter um discernimento a respeito disso. Melhor. Aí, dentro dessa classificação dos médiuns psicógrafos, lembrando mais uma vez, que neste capítulo 15 do Livro dos Médiuns, Kardec está apenas evidenciando
a mediunidade por psicografia, ok? A mediunidade por psicofonia traz também algumas características aqui, traz, mas é um outro departamento. Então, vamos nos ater apenas à psicografia, ok? Para que não haja confusão. Então, o psicógrafo, ele pode ser mecânico, sim. Ele pode iniciar como mecânico e depois se tornar semimecânico? Pode. Ele pode iniciar como intuitivo e depois abranger o semimecânico? Pode. E ele pode começar como intuitivo, como semimecânico e depois ficar só mecânico? Também pode. Vai depender muito da característica do médium e do tipo de trabalho que ele precisa desenvolver naquela encarnação, para melhor se doar no campo mediúnico. Ok? Tá tranquilo? Porque Muito o bom. livro dos médiuns o livro dos médiuns é muito bom. Bom, então nós falamos sobre os médiuns semimecânicos. Eu vou apenas, veja bem, eu vou apenas ler os médiuns inspirados, o item 182. Mas eu não vou comentar. Nós vamos comentar na outra reunião, por causa do nosso tempo. Essa reunião ela termina até um tempo menor do que o de tratamento. Então, eu só vou ler para que nós possamos já começar a pensar, identificar, para que na próxima reunião de estudo a gente comente os médiuns inspirados ou involuntários. Tá? E tem muita característica do médium intuitivo. Diz Kardec, todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Então, vejam bem, nós falamos dos médiuns intuitivos, mecânicos, semimecânicos, agora os médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva. Então, Kardec já abriu aqui um leque ao nos informar que os médiuns inspirados, eles estão classificados também dentro dos médiuns intuitivos, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, procede, principalmente, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica, em todas as circunstâncias da vida, às resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor, confiança, em caso de necessidade. E muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem, como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é preciso esperar.
a prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trata está em que, se tal ideia lhe existiria na mente, esta pessoa seria senhora de, a qualquer momento, utilizá-la. E não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigada a buscá-la alhures, que não está no seu íntimo. Também se pode incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente não habitual facilidade de concepção e de elocução. Em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Então, ele que vai falar de um outro tipo de mediunidade, a de pressentimento, que também nós vamos estudar. Nesses momentos que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Então, nós vamos ler até aqui, apenas li, depois nós vamos comentar na próxima reunião, para então trabalharmos melhor essas características das faculdades mediúnicas por psicografia. Lembrando, nós estamos estudando apenas o médium psicógrafo, ok? Bom, então nós vamos fechar. Alguém gostaria de comentar? Porque eu vou fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, depois a prece final. Ok? Bom, deixa eu fazer a leitura primeiro, a prece, e aí quem quiser comentar, a gente comenta depois. A gente sempre pede ao grupo que está conosco, e todos aqueles que têm chegado e participado conosco, se já participam de uma reunião mediúnica, ou se hoje não participam, ou se já participaram, ou se nunca participaram, vamos, neste momento, no momento da leitura, fechar os nossos olhos e permitir que o nosso guia espiritual, o nosso mentor, nosso anjo familiar, se aproxime de nós e que possa nos aplicar um passe espiritual, a fim de que possamos nos energizarmos e direcionarmos, caso alguém queira, para a sala mediúnica, seja a do Cantinho de Jesus, ao qual participa, ou aqueles que não são do Cantinho e já participam em outras casas, mentalizam a sala mediúnica ou a casa espírita ao qual esteja vinculado, ou se não tem nenhuma casa espírita que esteja vinculado, mentaliza a imagem de Jesus para receber o passe espiritual na hora da leitura. Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 163. Título: No plano do bem. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com que tiver necessidade. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas, sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era, em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando, sem exigência, as dificuldades um do outro. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria, lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome.
Queres que a abastança suprima a carência. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Amado Mestre Jesus, estamos agradecendo por esta oportunidade e te rogando, Senhor, que neste momento permita aos nossos benfeitores espirituais estar em nossos lares, revigorando-nos, fortalecendo-nos e impulsionando-nos à prática do bem, na busca do aprendizado, com aquilo que a doutrina dos Espíritos nos prodigaliza, e que possamos, Jesus, a cada dia, nos tornarmos cidadãos melhores, mais humanos, mais fraternos, mais tolerantes. Que a tua paz envolva-nos, envolvendo os nossos lares, e a todos aqueles irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, encarnados ou desencarnados, que transitam juntamente conosco, possam receber de ti o amparo, a vossa luz e a acolhida do teu amor. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. E assim o seja.